Olá pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida profissional desses últimos 32 anos de trabalho. Eu sou Elisa, minha formação acadêmica é na área de biologia, mas sempre me atraiu muito a área da gestão. Trabalhei já em empresa, trabalhei em governo do estado e hoje estou trabalhando em uma ONG aqui em Mato Grosso do Sul. Eu cheguei em Mato Grosso do Sul há 33 anos. E o Pantanal sempre me atraiu muito. Vocês sabem que o Pantanal é uma maior área alagada do mundo, com mais de 210 mil quilômetros quadrados. Destes, 65% está em Mato Grosso do Sul. E nós temos uma biodiversidade muito grande, é uma beleza em todos os sentidos, em termos de espécies, em termos de cores, em termos de paisagens. O Pantanal realmente é uma beleza. E nessas belezas todas eu encontrei há 32 anos, mais ou menos, uma pessoa muito especial aqui em Mato Grosso do Sul, que é a doutora Neiva Guedes. Ela viu a arara azul eu acho que vocês todos já tiveram a oportunidade de conhecer, uma espécie linda, maravilhosa, e viu que estava ameaçada de extinção e começou a trabalhar com a arara azul. Uma paixão inconfundível, é impressionante de ver Neiva Guedes ao longo desses anos trabalhando com muito empenho e dedicação para salvar essa espécie. Mas a minha área veio a contribuir um pouco diferente do que da pesquisa e da conservação. Vendo a paixão desses biólogos à frente de um trabalho de conservação, foi possível constatar a necessidade para que os projetos continuassem, de que houvesse a sustentabilidade financeira aliada a essa conservação ambiental, essa preservação de diferentes espécies. E o projeto Arara Azul é um caso a ser exposto e que serve até como modelo. Ele tem um reconhecimento em termos de pesquisa e dedicação, de biologia, resultados, um reconhecimento no mundo inteiro, que hoje a professora Neiva Guedes adquiriu ao longo desses anos todos. Mas a área que eu gostaria de expor para vocês hoje, o tema que eu aqui trago, é como a gente consegue conciliar, trabalhando em uma ONG, porque não tem recursos oriundos, no caso de governo do estado, e uma ONG exclusivamente que depende de empresas e de pessoas para a sua sustentabilidade financeira. Acho que vocês, pensando um pouco nesses projetos, a gente pode perceber que a sua paixão de um biólogo, da sua equipe pela conservação por uma espécie não é o suficiente para que ele consiga manter a sua pesquisa. Ele precisa de recurso financeiro. A sustentabilidade econômica ela é fundamental nos projetos de pesquisa, ainda mais quando não tem um mantenedor, quando não tem recursos governamentais, que é o caso do projeto Arara Azul. Então é necessário que várias frentes sejam compostas para que a manutenção do projeto exista. Já são 31 anos de projeto, de dedicação e de continuidade de excelentes resultados. E para que isso fosse possível, nós nos dedicamos a frentes de onde esse serviço ambiental pudesse ser transformado em produtos e serviços oferecidos a diferentes públicos. E uma delas que eu gostaria de compartilhar com vocês foram campanhas para poder apoiar esses projetos. Uma delas é a campanha Adote um Ninho. A campanha Adote um Ninho ela é bem interessante. São ninhos tanto naturais como artificiais, lá no Pantanal, ninhos de arara azul, uma espécie linda, maravilhosa, estava altamente ameaçada de extinção, porque ela é muito suscetível à extinção, ela é muito vulnerável, ela é muito especializada no que ela come, são 2 coquinhos apenas, bocaiúva e acuri, faz os ninhos em basicamente 2 espécies de árvores, que é o manduvi, a xinguva, por causa do cerne, que é mais macio. Mas quando o projeto começou, essas árvores estavam diminuindo em número por causa do desmatamento, a espécie por causa do tráfico sendo levada em virtude da sua beleza. E ela é um símbolo do Pantanal, é uma ave linda, maravilhosa. Aí o projeto começou e com isso, várias dificuldades foram encontradas e a necessidade dessa sustentabilidade financeira. Foram buscando apoio, inclusive ela buscou apoio
porque as distâncias são muito longes, de montadoras para poder ter um veículo, até que conseguisse, né, o apoio de uma, depois de muitos nãos, conseguisse então um apoio, então passou a ser um dos patrocinadores do projeto, essa montadora. E mais outras necessidades existem, e muito. São pesquisadores que precisam ter a sua manutenção, né, física, financeira para a sua sobrevivência, tanto familiar como nos projetos. São insumos, são infraestrutura, são distâncias, veículo, enfim. Os valores são altos para um projeto que fica continuamente numa área com muitas distâncias, com muitas dificuldades de logística e principalmente, ultimamente, com as mudanças climáticas. Vocês não imaginam tudo que a gente tem enfrentado com as mudanças climáticas em virtude das chuvas fortes e isoladas, alagando os ninhos, a baixa imunidade da espécie por falta de alimentação e os incêndios, que já vem há 3 anos aí, massacrando no Pantanal, tanto o norte como aqui no sul, né, que são 65% aqui em Mato Grosso do Sul, massacrando a espécie e outras espécies também que existem nesse bioma. Mas falando da arara azul, em termos de continuidade, desse símbolo que a gente utiliza, inclusive, para sensibilizar, para conscientizar as pessoas da importância da conservação da biodiversidade, criou-se então alguns produtos que são para diferentes públicos. Então a campanha Adote um Ninho, que eu estava comentando, ela é tanto para os ninhos naturais, como eu comentei, nessas 2 espécies de árvores, como os artificiais, que a professora Neiva introduziu para que a espécie não fosse extinta, então ela disponibilizou as cavidades e foram ao longo dos anos adequadas para que houvesse a reprodução e até que tivesse sucesso nesses ninhos. Então nós temos hoje ninhos naturais e ninhos artificiais. Então esses ninhos são objeto de uma campanha que se chama Adote um Ninho, onde as pessoas podem adotar ninhos naturais ou artificiais e receber todas as informações técnicas que acontecem no seu ninho, podendo inclusive batizar o filhotinho que ali nascer, às vezes não é uma arara azul, é uma outra espécie que ocupa o ninho, batizar com o nome que escolher. Nós também temos outras campanhas voltadas inclusive aqui na cidade de Campo Grande, que hoje nós temos um projeto bem interessante para outra espécie de arara, que é a canindé, amarela com azul, diferente um pouco da azul, que foi o início de todo o projeto, mas a expertise veio com esse primeiro projeto aqui para Campo Grande e também hoje pode adotar filhotes e com isso contribuir de forma adoção simbólica, é claro, né? Muita gente liga aqui e pergunta, mas como eu posso levar? Não pode levar o filhote para casa, não. O filhote fica aqui, é uma adoção simbólica, contribui financeiramente com o projeto e recebe todas as informações, certificado desse filhotinho que nasceu. Nós também temos o turismo de observação, que hoje as pessoas, os grupos, podem vir acompanhar os nossos projetos e também colaborarem com uma doação para que haja continuidade da pesquisa e da conservação. Então, a diferença do turista, porque nós utilizamos muito o turismo como uma ferramenta educativa. Então, o turista vem, acompanha os nossos projetos e ele sabe, todo o conhecimento técnico que é gerado é transformado numa linguagem bem simples. Então, ele sabe o que está acontecendo, a importância de conservar e depois leva para sua origem, para sua cidade, seu país, enfim, o que ele conheceu e a importância de proteger uma espécie, por exemplo, como a arara azul, uma outra espécie que é estudada, para o ecossistema como um todo. E com isso também a gente então recebe doações desses turistas que contribuem com a manutenção dos projetos de pesquisa e conservação. Temos uma política também bem definida para pessoa jurídica, para empresas que queiram mostrar a sua responsabilidade socioambiental para o seu público e também pessoa física que queira contribuir de várias formas, de forma voluntária, de forma com recurso financeiro, com um objeto, recebemos até câmeras fotográficas, enfim, várias formas existem para ajudar o projeto de conservação. E isso passa a ser um desafio. Então, o que eu trago aqui para vocês hoje é que é possível sim conciliar a conservação ambiental, a pesquisa, a manutenção com a sustentabilidade financeira através de frentes, de ideias, de produtos, de campanhas, de oferecendo serviços como palestras, como cursos, como nós temos aqui
Nós temos um centro de sustentabilidade em Campo Grande, que é a nossa sede, e nós também oferecemos cursos para diferentes públicos, inclusive oficinas de educação ambiental para crianças, para professores, e com isso então nós vamos arrecadando recursos financeiros para a manutenção dos projetos. Então não necessariamente precisamos depender de governos, do município, do estado, a não ser que queiram optar por isso, mas também nós trabalhamos em parceria, isso é muito importante, mas não necessariamente com o recurso financeiro. Parceria, por exemplo, de políticas públicas. É muito importante você gerar um conhecimento no seu projeto e você levar esse conhecimento para as diferentes esferas públicas. Esse conhecimento vai fazer, então, que os gestores pensem de que forma é melhor aquele conhecimento gerar a conservação ou outro objetivo que se queira em prol da conservação dessa biodiversidade e da melhoria da nossa qualidade de vida. Então isso é influenciar em políticas públicas, é uma parceria, mas não precisa ser necessariamente financeira. Mas isso é a opção de cada ONG. As ONGs hoje elas cumprem um papel fundamental na nossa sociedade.